Mas, de qualquer forma, portanto, essa indústria do sono envolve uma série de questões e que estão aí sendo consumidas freneticamente, gerando milhões e milhões. Mas há uma categoria que ainda não aprendeu a explorar e entrar dentro desse processo, né? Essa categoria somos nós dentistas. Então, a medicina, de uma forma ou de outra, tem avançado nessa linha, própria fisioterapia. Nós observamos aí no Brasil mesmo um grande número de fisioterapeutas que já trabalham basicamente com a questão do sono. Muitos que eu conheço pessoalmente, inclusive, disponibilizam de polissonografia em suas próprias clínicas, não é? Compreendendo digamos, esse momento do ponto de vista científico e da sua aplicabilidade no mercado de trabalho. Então, é claro que você vê, tem alguns colegas que dão curso de placas para a apneia do sono, né? Como confeccionar uma placa, etc. Nada contra, absolutamente, contudo, isso é um trabalho de laboratório, né? Isso é um trabalho técnico, e normalmente quem deveria fazer esses cursos, essas qualificações, seriam os técnicos. Nada impede que nós também façamos, mas a nossa pegada e a nossa responsabilidade é manejo clínico dessas placas, não é? Portanto, o que se tem é uma odontologia que oferece, e nós fazemos muito essa brincadeira, e ela é respeitosa, mas é uma brincadeira, muito frequentemente nós dentistas oferecemos tratamentos para o sono, por exemplo, as questões respiratórias, utilizando uma placa que nós apelidamos alguns anos atrás de placa ATP, que é o acrônimo de alginato, telefone protético, né? Então isso coloca na boca, assim, do jeito que vem e tal, e é claro que não é nem isso, né? Pronto, isso não é assim, há que se ter critérios, há que se ter princípios, há que se ter um conhecimento de fisiologia do sistema mastigatório muito apropriado. Estamos aí interferindo em questões musculares, articulares, etc., não é? E essa é só uma das vertentes. É preciso que, de fato, haja um treinamento apropriado para a utilização dessa ferramenta. Existem muitas outras questões envolvidas, e esses cursos ainda eles não estão muito disponíveis no Brasil, e logo a nossa participação nessa indústria ainda é muito pequena, é muito tênue. Então isso é, na verdade, do ponto de vista do mercado, vamos considerar que é um diamante que precisa de ser conhecido e precisa de ser adequado. Naturalmente que o conhecimento não cai do céu, não é preciso buscar setores, buscar, né, onde é que estão esses conhecimentos, para que seja feito um treinamento apropriado, porque o mercado está muito aberto e muito carente desse processo. Mas é importante ultrapassar a questão eminentemente técnica, né? A questão diagnóstica, a questão da interpretação de todas as variáveis e da postura aberta e multidisciplinar. Todos os profissionais de todos os segmentos têm a sua importância, tem uma prioridade em um determinado momento. Dessa forma, o tratamento do sono, ele não tem um capitão do time, não é? É preciso que todos tenham uma formação apropriada para o discernimento de qual é o problema e qual é o profissional dentro de uma hierarquia, quais são os profissionais que têm a atuação primária, qual é o profissional que vem depois numa outra situação, qual o profissional que vai depois complementar. Então, por exemplo, a questão das apneias do sono tem aí a ver com endocrinologia, que vai trabalhar com sobrepeso, obesidade, distúrbios metabólicos. Isso tem a ver com questões aí de anomalias anatômicas, né, e do processo respiratório nasal, orofaríngeo, né? Isso, portanto, é da otorrinolaringologia. Esse processo do sono tem que muitas vezes considerar as questões neurológicas, né? Portanto, por exemplo, apneias centrais e outras alterações neurológicas, né? E, portanto, tem que, naturalmente, que nesse momento, nesse caso de um paciente, ele tem uma prioridade neurológica
e assim por diante, né? Questões endócrinas, questões reumatológicas, todos esses aspectos são importantes, e claro, as questões odontológicas, né? Muito associado, por exemplo, quando o processo respiratório é uma das questões discutidas, né? Isso associado a roncopatia, deficiência respiratória. Portanto, o dentista em todas as idades tem um grandíssimo papel, porque a cavidade bucal, a cavidade oral, as suas relações maxilo-mandibulares têm uma grandíssima intimidade com a via respiratória superior, né? Então, qual é o papel dessa, né, da altura do terço vertical, da altura da face no seu terço inferior, o que nós chamamos de dimensão vertical, né? Qual é a influência e a importância das maloclusões, por exemplo, mordida profunda, classe 2, aí da ordem da ortodontia, da ortopedia, não é? Qual é a nossa relação com essa questão respiratória quando o indivíduo tem incisivos muito verticalizados, fazendo com que a mandíbula, não é, seja meio que desviada para posterior e reduzindo o espaço respiratório, né? Então, a altura, a dimensão vertical, as maloclusões, etc. Qual é, de fato, a questão, por exemplo, de anomalia de comprimento e altura de língua, comprimento e altura de palato mole, né? Essas relações anatômicas mesmo maxilomandibulares, atresias. Então há uma série de circunstâncias que não vão adiantar que o neurologista atue se essas circunstâncias não forem resolvidas, não forem adequadas, não é? Então o dentista tem, nesse caso, um papel preponderante e muitas vezes é o papel, inclusive, primário. Dentro de uma hierarquia de procedimentos da estratégia terapêutica, nesses casos, o dentista pode muito bem ter a prioridade do processo em todas as idades, não é? Claro, não são só os distúrbios respiratórios, nós temos as insônias subjetivas, né, temos o bruxismo do sono, né, nesse caso existem outros componentes, nós precisamos de compreender cada vez mais a medicina do sono para nós praticarmos a odontologia do sono, não é? Então, o nosso conhecimento tem também que entrar para entender a questão dos medicamentos, os fatores comportamentais associados à questão do sono, o que se chama de insônia subjetiva. É claro que o dentista tem que compreender isso legal. Portanto, o que quero dizer com isso aos colegas é que é necessário que o dentista que queira abrir essa possibilidade no mercado de trabalho, que ele faça essas adequações para se nivelar no nível de alta qualidade de trabalho e participar de uma equipe multidisciplinar com médicos e outros profissionais, tudo no mesmo nível, né? O dentista não pode ser apenas um dentista de fazer plaquinha, que é um nome trágico, né? Um nome que depõe contra qualquer trabalho, né? Eu fico muito frustrado quando vejo em redes sociais, e até às vezes em imprensa, alguma coisa assim, quando o dentista menciona um aparato interoclusal qualquer, um aparelho de acrílico, não interessa, né, e como plaquinha, né? Esse plaquinha é um nome de fato muito pejorativo, muito negativo, e é um nome que deve ser evitado, porque isso não dá um peso que ele tem que ter, não é? O indivíduo não faz uma plaquinha, ele estuda várias variáveis do sistema mastigatório, das relações maxilo-mandibulares, e observa a indicação ou não de utilizar um artefato, né, com um objetivo, né? Então isso não pode absolutamente ser considerado uma plaquinha. Dessa forma, eu estou perdendo um pouco de tempo aqui, mas só para enfatizar de que é uma expectativa muito positiva da participação do dentista nesse mercado de trabalho, mas que não deve ser uma coisa um tanto quanto, né, empurrada com a barriga. O indivíduo tem, né, que fazer uma adequação apropriada, né? Então muita gente é ortodontista e faz ali um trabalhinho ali de meia hora com essa questão da placa para o sono, protesista, enfim, né? Então isso é um adicional que não deve ser um adicional. O indivíduo tem que se qualificar e fazer um modelo de negócio apropriado em alto nível para fazer isso em alto nível, tá certo? Nós estamos com uma experiência muito significativa nesse campo de trabalho e vamos cada vez mais, sobretudo a partir
agora de um curso que vamos oferecer chamado Clínica do Sono, de uma carga horária de 20 e tantas horas, ainda no modelo online, mas para 2021 abrir essas possibilidades, né, com presencial, com treinamento, etc., né, com essa expectativa de ser profissional em alto nível, né.